Olá, hoje nesse módulo trabalharemos as modalidades licitatórias. Então lembrando, para chegarmos até aqui é interessante que o aluno tenha visto os outros módulos também, né? Falamos da introdução ali da 8666, dos detalhes sobre quem é obrigado a licitar, a estrutura normativa que envolve a lei de licitações e contratos, sua previsão constitucional. Depois analisamos ali os princípios, aqueles 3 princípios importantíssimos, que é o princípio do julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e adjudicação compulsória ao vencedor. Nesse módulo de modalidades, nós trabalharemos as formas de fazer uma licitação. Quando você pensa em modalidade, você pensa nessa forma, nesse modo, nesse jeito. A Lei 8666 tem 5 maneiras de licitar. Nós temos a maneira da concorrência, a maneira da tomada de preços, a maneira do convite, a maneira concurso e a maneira leilão. Eu digo maneira porque quando o aluno fala em modalidade, ele não tem muito a ideia, a noção do que se trata. Então, quando eu digo que essa é a maneira de licitar, eu estou dizendo simplesmente que é a modalidade de licitar. A 8666, então, traz 5 modalidades. Então, no slide que nós trabalharemos, vamos, então, trabalhar aqui, vamos abordar alguns pontos importantes sobre essa introdução. A primeira coisa é a pergunta: o que é uma modalidade licitatória? Foi isso que a gente acabou de falar. Então, modalidade licitatória é o modo, a forma de fazer a licitação. Alguns termos em latim sempre são utilizados no direito. Então, se você aí gosta do termo do latim ou quer passar na prova, lembre que às vezes eles tratam modalidade como modus operandi. O que significa isso? Modo de operação, forma de operacionalizar, procedimentalização. Tranquilo? E aí, segundo tópico, no slide, diz o seguinte: qual a diferença entre modalidade e tipos de licitação? Então, olhando aqui para mim. No módulo passado, quando a gente falou sobre tipos de licitação, eu fiz um quadro comparativo mostrando o que é o tipo, o que é uma modalidade. E o que nós temos que deixar bem claro? Modalidade é o procedimento por completo. Modalidade envolve publicidade, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. Não é isso? Então, modalidade é o procedimento por completo, seus recursos, etc. Quando nós falamos o termo tipo de licitação, estou dizendo a forma como julgar o objeto. Estou dizendo que cada objeto tem uma maneira de ser julgado. Aprendemos que temos 4 tipos de licitação, 4 formas de julgar o objeto: o menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço, e o lance e a oferta. Então, quando nós falamos em tipo, é a etapa da modalidade. Tipo é apenas uma etapa, é uma parte da modalidade licitatória. Ok? E a modalidade é o procedimento inteiro, né? Próximo tópico aí no slide, olha só. Lista taxativa ou exemplificativa? Gente, taxatividade significa exaustividade. Significa que aquelas modalidades previstas no artigo 22 da Lei 8666, a saber, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, são as únicas modalidades que a lei coloca como modalidade. Nós temos que deixar bem claro aqui que a 8666 estabelece que é obrigado pela comissão de licitação, pelo administrador público, apenas obedecer aquelas 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada, convite, concurso, leilão. Não há uma outra modalidade para o texto da 8666, né? Se você observar o próximo tópico do slide, dê uma analisada. Olha a pergunta que eu faço: e o pregão? Como fica o pregão nisso tudo? Já que a 8666 traz 5 modalidades, eu tenho o pregão como 6ª modalidade. Mas, professor, por que a 866 proíbe criar outra modalidade e lá vem o pregão como outra modalidade? Aí, amigos, como a gente já comentou no nosso primeiro módulo aqui de licitação, nós falamos o seguinte: olha,
A Lei 8.666 é uma lei geral. Como lei geral e como qualquer lei, ela pode ser alterada ou por uma lei mais recente ou por uma lei mais específica. E o pregão é uma lei mais específica. A Lei 10.520 de 2002 altera tacitamente, ou seja, sem mexer no texto da 8.666, ele altera o artigo 22 dizendo que só haverá 5 modalidades. Então, o pregão é sim uma nova modalidade. Então, o que nós precisamos entender é que a lista de quais são as modalidades, ela ainda continua taxativa. Mas nós temos outras modalidades de licitação que não estão previstas no 8.666. Assim, o que nós entendemos que para haver uma outra modalidade é necessário uma lei específica sobre o assunto. Essa é a regra, é assim que é colocado, é assim que a doutrina interpreta. Voltando para o slide, então, no próximo tópico. Nós temos modalidades comuns e modalidades especiais. Bom, o que seria uma modalidade comum? Aquelas modalidades que têm 2 características. Ou elas compram as mesmas coisas ou são definidas por um critério de preço. Nós vamos estudar daqui a pouco que concorrência, tomada e convite compram praticamente a mesma coisa. Compram obras, compram serviços de engenharia, compram serviços que não são de engenharia, compram objetos como mesa, cadeiras, etc., bens móveis, bens imóveis e bens semoventes, que são os animais, quadrúpedes, etc. Então, a concorrência, a tomada e o convite compram esses mesmos objetos. E como elas compram esses mesmos objetos, nós temos que entender, então, que o que vai diferenciá-las é o valor do objeto que eu estou adquirindo. Por isso o termo comum. Já as modalidades especiais, diga-se de passagem na 8.666, que é a modalidade de concurso, que compra um trabalho técnico, um trabalho científico, e a modalidade de leilão, que está ali para vender coisas que a administração não tem mais interesse, então nós estamos falando em modalidades especiais. Voltando, modalidades comuns, concorrência, tomada e convite. Modalidades especiais, concurso e leilão. Bom, então, trabalharemos aqui uma parte básica da publicidade das modalidades. Eu gostaria que vocês agora olhassem para o slide para a gente fazer essa comparação aqui. Olha só. Primeiro ponto. Toda publicidade, ali, onde publicar? Se houver dinheiro federal, a publicidade será no Diário Oficial da União. É uma coisa óbvia, né? Se tem dinheiro federal, publicidade federal. Se for feito por entidade estadual, distrital, municipal, será pelo Diário Oficial daquele respectivo estado. Ou seja, se eu tenho envolvimento de órgãos estaduais e distritais, eu também tenho que fazer publicidade ali. Jornal de grande circulação na região de realização da obra ou do serviço. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra em São Paulo, capital, olhando aqui para mim, São Paulo, capital, só que o dinheiro é um convênio entre a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo e a União. Como essas grandes obras do Parque do Crescimento, mobilidade urbana para as Olimpíadas, etc. Então, o que nós estamos dizendo? Se nós temos dinheiro federal, estadual, municipal e será realizado no município de São Paulo, entende-se que eu preciso de publicidade no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, se o município tiver Diário Oficial do município e no jornal de grande circulação naquele município, no estado de São Paulo. Entendemos aqui? Então, essa é a abrangência. Voltando para o slide. Olha só. Conforme o vulto da licitação, ainda naquela parte na sua esquerda embaixo, onde publicar. Conforme o vulto da licitação, poderão ser utilizados outros meios de publicidade para aumentar a área de competição. Por exemplo, existem cidades pequenas que obedecem um procedimento licitatório. Eu tenho a honra de, algumas vezes, poder dar um pulo em Barreiras, na Faculdade Uniana, para poder dar ali um curso de pós-graduação sobre licitação, gestão e direito administrativo.
E o município de Barreiras, no oeste baiano, ele tem ali uma série de municípios pequenos, municípios que não gozam de jornais de grande circulação. Não são municípios tão grandes como, por exemplo, Barreiras, Luiz Eduardo, né, que fica uma pertinho da outra ali. Aí nós temos situações em que você precisa utilizar muitas vezes o rádio como meio de publicidade. Ou às vezes um esporte, né, aqueles comerciaizinhos de 10 segundos na televisão. Exemplos como, por exemplo, no Acre, onde eu tive a oportunidade de morar por algum tempo, região ali de Chapuri, Senador Feijó, Tarauacá, no Mato Grosso, ali na região de Cáceres, né, que tem jornal de grande circulação, mas se você já vai para uma região um pouco mais à frente, Quatro Marcos, a Amada Araputanga, talvez não tenha. E ali é o momento de você utilizar outros meios de publicidade. Então, o que a lei está dando para o administrador? Flexibilidade. O que nós queremos é que todos os interessados saibam que o poder público quer contratar. Agora vamos trabalhar aqui os prazos de publicidade. Voltando para o slide, olha só. O prazo mínimo, nós estamos agora naquela coluna à sua direita aí na tela, ok? Prazo mínimo até o recebimento das propostas ou realização do evento será de 45 dias, 30 dias, 15 dias, 5 dias úteis. Então vamos dividir isso aí. 45 dias para concorrência, quando a concorrência utilizar o tipo de licitação, técnica e preço e melhor técnica. 45 dias ainda quando o contrato for na modalidade empreitada integral. E 45 dias quando a modalidade for concurso. Vamos diminuir agora o prazo dessa publicidade, né, e mudar um pouco os critérios. Olha só, publicidade de 30 dias, no mínimo de 30 dias. Lembre-se, toda publicidade é tempo mínimo. No mínimo 30 dias. Quando a concorrência for menor preço, melhor lance, melhor oferta. Ainda 30 dias, quando a tomada de preços for melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias abaixo, quando a tomada de preços for menor preço. E ainda 15 dias quando for leilão. 5 dias úteis quando for convite. Então, o que nós temos percebido aí nos prazos de publicidade? Quanto maior a complexidade do objeto, maior o valor, nós teremos um prazo mais dilatado de publicidade. E por que isso? Porque imaginem a dificuldade de você fazer uma proposta que envolva uma alta complexidade técnica, né? Imagine uma consultoria de pesquisa que vai abordar aí 20 capitais brasileiras. O indivíduo vai ter que fazer levantamento socioeconômico, mais de 200 perguntas para mais de 300 pessoas. Estou falando em hotel, celular, carro, pessoal, pesquisa, computador, programa, deslocamento, tempo e todo esse emaranhado de dificuldades. Você tem que sentar no papel e fazer todo um planejamento. Por isso que consultorias e assessorias são melhor técnica e preço. Então, dependendo do valor, eles podem chegar a 45 dias no mínimo de publicidade. Agora, se nós estamos comprando, por exemplo, lâmpada, açúcar, caneta, mesa, e eu estou comprando mesas comuns, canetas comuns, eu estou falando no prazo menor que existe em cada uma das modalidades. Então, mesmo na concorrência, que é a concorrência, no mínimo 30 dias. Tomada de preços 15 e assim por diante. Depois, o que eu aconselho é você pegar esse slide, né? Está no seu material aí acessado, você pode acessar ele pelo seu computador, tem um PDF com todo esse detalhamento. E aí a gente vai trabalhar isso com calma, ok? É um ponto muito importante, é a publicidade. Agora, nós trabalharemos os valores que dividem uma modalidade da outra. Então, vamos ao slide, ó, um outro slidezinho para a gente poder trabalhar, olha só. Nós temos aí 3 colunas. À sua esquerda está escrito obras e serviços de engenharia. Acima de 1,5 milhão, qual é a modalidade? Concorrência. Do seu lado direito, se for outros serviços e compras, a concorrência são valores acima de 650 mil. Acima.
Outros serviços e compras para a concorrência acima de 650 mil. À sua esquerda, obra de serviço de engenharia acima de 1,5 milhão, concorrência também. Então a concorrência, gente, sempre são valores o quê? Elevados, valores altos. Eu estou falando de grande vulto, eu estou falando de obras, serviços que vão demorar muito tempo, né? Grandiosos. Agora, quando eu falo em tomada, eu já diminuo. Então, voltando para o slide, analisa o seguinte, olha só. Quando a gente fala, então, tomada de preços, eu estou falando em obra e serviço de engenharia. Se a concorrência era acima de 1,5 milhão, a tomada é até 1,5 milhão. Se na concorrência era acima de 650 mil para outros serviços e compras, na tomada de preço eu estou falando até 650 mil. Ficou claro? Então, olhando para mim aqui, quando falamos de concorrência, obras e serviços acima de 1,5 milhão, outros serviços ou compras acima de 650 mil e tomada até esse valor. Então, 1,5 milhão cravado, tomada de preço. 650 mil cravado para outros serviços e compras, tomada de preço. Ok? Então, voltemos aqui para o slide para a gente fechar a ideia com o convite. Então, olha só. No convite, eu tenho até 150 mil para a obra de serviço de engenharia. E para outros serviços de compras, até 80 mil. Olha como que o convite é pequeno, gente. Olha o valor do convite. Perceba que no convite eu tenho coisas pequenas. Ó, obras de 150 mil para a administração pública é uma coisa pequeníssima, é pequenininha, uma coisa ridícula, chega a ser brincadeira, né? É uma pintura, alterar uma praça, uma coisa pouco já foi 150 mil. Então, o convite é uma modalidade que em 93 era criada para ser rápida, ágil, eficiente, mais a limitação do valor. Ok? E para outros serviços ou compras, 80 mil reais. Ficou claro então, gente? Então, voltando para o slide para a gente fazer o seguinte raciocínio. Olha só, presta atenção no slide aí. Concorrência acima de 1,5 milhão, quando for obra de serviço de engenharia, outros serviços de compra acima de 650 mil. Tomada de preços, até 1,5 milhão para obra de serviço de engenharia e até 650 mil para outros serviços e compras. Você perceba que nesse quadro, a tomada de preços não fala assim, acima de 150, para obra de serviço de engenharia, acima de 150 mil e até 1,5 milhão, tomada de preço. Não, a lei já colocou direto até 1,5 milhão. Então, olha o raciocínio, gente, olhando para mim aqui. Se o seu objeto de obra for 100 mil reais, qual é a modalidade regra? Convite, exatamente. A modalidade regra é convite. 100 mil reais, convite, porque convite é até 150 mil. Agora, de acordo com o slide, voltando para o slide, olha só. De acordo com o slide, a tomada é até 1,5 milhão e não tem um valor mínimo. Então, como que a gente raciocina isso de acordo com o próprio texto da 8666? Objeto de 100 mil, a regra é convite. Mas pode ser utilizada a tomada de preços. E como a própria lei diz, em todos os casos a concorrência. Então, entendamos. Convite é a modalidade regra para 100 mil, mas eu posso utilizar a tomada e posso utilizar concorrência. Por um brocádio jurídico que diz que quem pode mais pode menos. Minha gente, se uma concorrência pode 10 milhões, ela pode 100 mil. Entendemos aqui? Então, sobre esses valores, né, qualquer coisa depois você revisa no esquema, vamos agora começar a trabalhar a nossa modalidade de concorrência. Ok? Bom, primeiramente, vamos falar do vulto. Vulto, olhando para mim aqui. Quando você fala em vulto, você fala em grandeza, você fala em valor, você fala em disposição financeira. Como vocês perceberam, a regra é que a concorrência só utiliza valores altos, né? 1,5 milhão para obras e serviços, 650 mil para outros serviços e compras. São valores elevados, daí para cima não tem limite. Estou falando em obras, como teve o estádio de Brasília, né? Que era para ser 1,080 bilhão e acabou custando quase 2 bilhões. Isso é concorrência, correto? Vulto é a grandeza, então concorrência sempre é um vulto elevado. Para o slide, segundo ponto, publicidade. Então, gente, olha só, nós temos duas formas de publicidade mínima na concorrência.
45 e 30 dias. Quando que a concorrência terá publicidade mínima de 45 dias? Vocês se recordam no slide? Então, olha só, a concorrência terá 45 dias quando o tipo de licitação utilizado for o quê? Melhor técnica, técnica e preço. Melhor técnica e preço. Nesse caso, serão 45 dias. Tranquilo? Bom, quando nós falamos em concorrência que tenha um tipo de licitação menor preço, aí a publicidade já é menor. É no mínimo 30 dias. Ok? Vamos voltar ali no slide? Voltando no quadro ali de prazos. 45 dias concorrência, técnica e preço, melhor técnica. 30 dias concorrência, menor preço, melhor lance ou melhor oferta. Tranquilo, gente? Deu para dar uma revisada aí? Então, voltando para o tópico 3 aí do nosso slide, continuando, habilitação preliminar. Olha só, gente. Tomada de preços, convite, pregão, etc., todos aceitam o sistema de cadastramento prévio, né? Que é uma forma de facilitar a vida do empresário que quer vender para o poder público. Na esfera federal, o sistema de cadastramento é chamado de SICAF, Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores. E cada um dos estados do Brasil e municípios, né, ou seja, cada uma das entidades federativas, podem ter o seu próprio sistema de registro cadastral. Na União, o que se chama SICAF, mas qualquer entidade federativa pode ter o seu. Comumente é chamado pela sigla CRC, Certificado de Registro Cadastral. A concorrência não aceita o CRC completo. A concorrência prefere que seja feita uma habilitação preliminar. Ou seja, é como se ela tratasse todo mundo da mesma maneira. Se você trabalha com licitação há vários anos, você vai saber que numa concorrência, em toda concorrência, você vai ter que entregar toda a documentação que eles exigirem. O máximo que eles aceitam é uma habilitaçãozinha jurídica, que é só contrato social, documento do sócio, etc. O que traduzindo isso em miúdo significa? Que se você já participa de licitação há muito tempo, está começando agora, você é tratado da mesma maneira. Tranquilo? Isso é habilitação preliminar. É o acesso democrático da concorrência. Eu poderia dizer, sem errar, que de todas as modalidades, por mais demorada e rigorosa que a concorrência seja, ela tem um acesso mais democrático, né? O tempo de publicidade é muito grande, a possibilidade de você se cadastrar ali naquele momento, etc. Ok? Voltando para o slide no próximo tópico, olha só. Objeto de uma concorrência. Gente, para que eu faço uma concorrência? Literalmente para praticamente tudo. Você quer adquirir, você pode fazer concorrência. Você quer vender, você pode utilizar concorrência. Você quer fazer ata de registro de preço, né? Aquele sistema de registro de preço lá, você pode fazer concorrência. Se você quiser fazer, por exemplo, concessão e permissão de bem público, de serviço público, você pode fazer concorrência. Se você quiser substituir a tomada de preços e o convite, você pode utilizar a concorrência. A concorrência é a mãe das modalidades, ela é a mais rigorosa, por isso ela pode ser utilizada em praticamente qualquer situação. Tranquilo? Pegou aí? Bom, então, voltando para o slide para a gente encerrar, singularidade da modalidade. Gente, a única modalidade que pode ser utilizada para se vender bens públicos, leiamos bens públicos, bens que estão ou não afetados. Bens públicos, estou dizendo, um terreno público, etc., um ex-prédio da prefeitura, um lugar que era um hospital, um lugar que era uma escola, não importa. Quando nós falamos em vender bens públicos, eu tenho que utilizar a modalidade de concorrência. Professor, mas eu aprendi lá que bens públicos são inalienáveis no cursinho. Lembrem-se, eles são inalienáveis em regra, mas o artigo 17, inciso 1 da nossa Lei 8.666 estabelece que você precisa ter 4 coisas para vender um bem público. Interesse, avaliação, lei autorizadora e licitação na modalidade de concorrência
independente do valor do bem. Independente do valor do bem. Então, é a única modalidade que pode vender bens públicos. Você não vai confundir isso com leilão. Leilão, lá do artigo 19, vende bens que foram recebidos através da dação em pagamento e do procedimento judicial. Recebidos. A concorrência vende os bens que sempre foram públicos. Tranquilo? Eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso. Você pode digitar lá Franklin André Giannini e olhar esse vídeo no YouTube. A diferença entre o artigo 17 e o artigo 19, que a gente vai tratar aqui em nossas aulas em outro módulo. Mas fica à vontade, ok? Em próxima etapa aqui no nosso slide, olha só. Para fechar aqui, preferencialmente utilizada para... Gente, concorrência internacional não é só licitação por meio dessa modalidade. Porque geralmente quando fala em concorrência internacional, todo mundo acha que só pode fazer licitação internacional através da concorrência, mas não é correto esse entendimento. Eu posso ter qualquer modalidade na forma internacional, qualquer, mas preferencialmente a concorrência. Preferencialmente. Tranquilo? Matamos a concorrência? Mande todas, pode substituir tomada e convite. É a única que pode ser utilizada para vender bens imóveis públicos e quando a gente fala dessas três características são as mais importantes. Tranquilo? No nosso próximo slide aí, vamos estudar agora a nossa tomada de preços, que é a segunda modalidade. Então, lá no artigo 22, que é o artigo que trata dos conceitos das modalidades, né, diz lá no seu parágrafo 2º o seguinte: tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados, devidamente cadastrados ou que atenderem todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, vamos aqui entender o seguinte, olha só, olhando para mim aqui. Quando nós falamos em tomada de preço, nós estamos falando em uma modalidade menor. Lembra dos valores da tomada de preço? Para a obra de serviço de engenharia, até 1,5 milhão. Para outros serviços ou compras, até 650 mil. Então, já não estou falando de um vulto elevado, colocando como referência e parâmetro a concorrência. Tomada de preços é um vulto o quê? Menor, mediano, médio ou intermediário. Ok? Então, vulto da tomada de preços, médio ou intermediário. Voltando aqui para o slide, olha só. Então, vulto, já falamos. Publicidade, publicidade. Quando falamos em publicidade da tomada de preços, vamos diminuir 15 dias. Se na concorrência tínhamos 45 e 30, na tomada temos qual prazo? 30 e 15. Então, por mais complicado que seja a proposta de uma tomada de preços, né? Quais são as propostas mais complicadas? Técnica e preço. E melhor técnica, falaremos em, no mínimo, 30 dias. Quando eu falo tomada de preços no tipo de licitação menor preço, só 15. Então, imaginem, eu tenho 15 dias entre a primeira vez que o edital é publicado no Diário Oficial, ou o aviso é publicado no Diário Oficial, até a entrega das propostas, ou início da habilitação. Então, vocês imaginem como esse tempo é exíguo, porque são dias corridos. São dias corridos e eu tiro ali 2 finais de semana. E nós vamos perceber agora que não são bem 15 dias. Porque a lei diz o seguinte, que eu preciso entregar tudo isso até o terceiro dia, voltando para o slide aí. Eu preciso entregar isso até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta. Até o terceiro dia anterior. Estão olhando para mim aqui. Se até o terceiro dia anterior, então significa que são 15 menos 3. Então você tem ali estourando 1 semana e meia para juntar toda a documentação. Por essa razão, a tomada de preços, por ter um prazo de publicidade menor que o da concorrência, mas infinitamente menor, quase 1/3, nessa situação de menor preço, né? Nós estamos falando em quê? Em possibilidade de aceitar que o indivíduo já tenha se cadastrado previamente. Aí voltamos a falar no CRC, nos certificados de registros cadastrais
que todas as entidades federativas têm que ter. E praticamente o Brasil inteiro aceita o Registro Cadastral da União, que é o SICAF, Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores da Administração Pública Federal. Um programa de cadastro de fornecedores da União. E todo mundo aceita. Tranquilo? Então lembre-se, tomada de preços, como tem sua publicidade menor, o que acaba acontecendo? Ela aceita o cadastramento prévio. Próximo tópico no slide. Olha só. Objeto da tomada de preços. Gente, vamos pegar os objetos comuns, né? Vamos analisar aqui obras, serviços de engenharia, vamos analisar outros serviços, telecomunicação, limpeza, conservação, etc. Vamos falar em compras de hortifruti granjeiros, de computador, de mesa, de veículos, etc. Só tem que observar o limite da modalidade. Qual que é o limite da modalidade? Para obras de engenharia e serviços de engenharia até 1,5 milhão, até 1,5 milhão, e para outros serviços de compras até 650 mil. Esse é o objeto da tomada de preços. Próximo slide, olha só. Quem pode participar da tomada de preços? Quem? Temos aqui, então, uma pergunta e um comentário. Quem pode participar da tomada de preços e o prazo para cadastrados e não cadastrados? Eu vou voltar o slide aqui, no slide anterior, que aqui está a resposta. Voltando aqui, ó, artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8666. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados, qualquer um, devidamente cadastrado. Se você está cadastrado, ótimo. Mas se você não está cadastrado, você pode participar? Pode. Como você vai participar? Os que atenderem a todas as exigências para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, quem pode participar da tomada? Tópico 6. Quem pode participar da tomada de preço? Tanto os cadastrados, olhando para mim aqui, tanto os cadastrados quanto os não cadastrados. Então, os cadastrados e os não cadastrados têm um prazo. Eles têm até o 3º dia anterior da data que foi estabelecida para entregar a proposta para poder levar sua documentação. O que já está cadastrado, ele vai falar, eu quero participar. Está aqui meu certificado no SICAF, está aqui o meu certificado de registro cadastral do Estado de São Paulo. Está aqui, eu já sou cadastrado, eu quero participar. Se eu não sou cadastrado, toda a documentação. Por isso que eles pedem 3 dias. Porque nesses 3 dias eles vão analisar a habilitação de cada um desses indivíduos interessados. Mas lembre-se desse prazo, até o 3º dia anterior. Ficou claro então a tomada de preços? Próxima modalidade, convite. Olha só. Convite. Conceito legal. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, voltando para cá. Olha só, gente. Quando eu falo em convite, eu estou falando na modalidade que em 1993 era a modalidade up, vamos dizer assim. É o top do top, top of mind, aquela coisa assim que está no limiar do futuro, aquela coisa rápida, veloz. É óbvio que se você analisar convite com pregão hoje fica ridículo, mas voltemos para 1993. Convite era a modalidade, era o cara. Então, quando a gente fala convite, você tem que lembrar que ela tinha todo um procedimento diferente da tomada e da concorrência. Se eu hoje estivesse elaborando uma questão para concurso, eu preferiria fazer uma questão sobre convite, porque tem muitos detalhezinhos. Para começar, vamos falar da publicidade. 5 dias úteis. 5 dias úteis.
beleza? Vamos abordar cada um dos aspectos que a gente vai trabalhando essas curiosidades. Vulto do convite. Primeiramente, se eu falo que é obras ou serviço de engenharia, estou falando em quê? Obra e serviço de engenharia até 150 mil. Outros serviços em compras até 80. Prazo de publicidade, 5 dias úteis. Professor, quando que eu começo a contar isso? Depois que o convite foi enviado e afixado. Olha o procedimento do convite. Primeiro passo, a administração vai escolher no mínimo 3 fornecedores. Quem escolhe? A administração. Quantos? 3 fornecedores. Quem escolhe? A administração. A administração escolherá no mínimo 3 futuros fornecedores, cadastrados ou não. Cadastrados ou não. Então ela pode convidar qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mas tem que ser no mínimo 3. Não é muito inteligente convidar só 3 não, porque sempre alguém está com problema. Então você tem que convidar ali uns 5, 6, 7, talvez até mais. Porque se você vai fazer o convite e dá um problema, ou como diz um aluno meu lá em Brasília, dá uma zica, se acontece alguma coisa nessa linha, o que vai acontecer? Você vai ter que repetir o convite. Uma coisa, gente, vamos diferenciar aqui, diferenciar. Uma coisa é eu ter apenas 2 fornecedores no Brasil. Outra coisa é eu ter 2 mil no Brasil, convidei 3 e veio 2. Se eu tenho 2 no Brasil inteiro, só tem eles, justifico e vou fazer só com eles. Agora, se eu tenho 2 mil no Brasil, convidei 3 e vieram 2, eu vou ter que repetir o convite, sem dúvida nenhuma. Então, primeiro passo, escolhe no mínimo 3 possíveis fornecedores cadastrados ou não. Depois que eu escolhi, vou pegar a cópia desse instrumento convocatório, que é chamado carta convite, e aí lembremos, concorrência utiliza edital publicado no Diário Oficial, jornal de grande circulação. Tomada utiliza edital publicado o aviso no Diário Oficial em jornal de grande circulação. Mas o convite não precisa. O convite não usa edital, o convite não usa Diário Oficial, o convite não usa jornal de grande circulação. Qual que é a única publicidade que o convite precisa? Olha que detalhe importantíssimo. Apenas enviar o convite para os convidados, aqueles 3 que nós falamos, cadastrados ou não, e pegar cópia desse instrumento convocatório, que é chamado carta convite, e afixar no local apropriado. O que é o local apropriado? Qualquer lugar. É uma parede, é um mural, é uma janela, um muro das lamentações. Eu lembro que na cidade de Cáceres, eu comento isso, pessoal ri, que eu morei na Princesinha do Paraguai, como é chamado no Mato Grosso, cidade de Cáceres. Lá em Cáceres você tem na prefeitura, não sei se ainda tem, eu estou falando aí em 2000, um muro onde eram fixados editais. Né? O cara fazia aquela cola simples, rudimentar, colocava ali, ó, convite disso, está aqui assim, assim, assado. Percebe? É praticidade, tem que dar visualização daquilo. E morreu. Voltando para o slide. Cadastramento prévio. Gente, é óbvio que o convite aceita o cadastramento prévio. Voltando, SICAF, se for na União, se for de uma outra entidade federativa, o seu sistema de cadastro, de registro cadastral. Tranquilo? Quarto tópico aí, olha só. Perdão, quarto já foi, que era cadastramento prévio, né? Agora é objeto de um convite. Você faz convite para quê? Para os mesmos objetos da concorrência, praticamente, né? Obras, serviço de engenharia, outros serviços e compras. Tranquilo? Eu posso comprar tudo isso, o valor que é menor. Próximo tópico aí, no slide. Quem pode ser... Isso aqui é só para a gente fechar, tudo bem? Quem pode ser convidado? Só ressaltando aquilo que a gente já viu. Cadastrados ou não cadastrados é número mínimo de 3. Tópico 7. Após a publicidade, quem mais poderá se habilitar no convite? Isso é importante, gente. Presta atenção. Vou dar um de Datena agora aqui, né? Sou fã do Datena. Então, olha só. Quando a gente fala em convite, eu falo em 5 dias de publicidade. Mas antes disso, eu tenho que enviar o convite para os interessados. Né? Eu falo assim, vou convidar José, João e Maria. Beleza. Convidei A, B, C e D. Convidei 4. Como eu falei que não era muito inteligente convidar 3, convidei 4. Enviei para eles o convite. Tudo bem?
Se eu afixei no muro primeiro e enviei para eles depois, não importa. Se eu enviei para eles primeiro e afixei no muro depois, não importa. O que importa é o que aconteceu por último. E o que aconteceu por último? Foi eu afixar no mural. Aí você começa a contar o prazo, 5 dias úteis, depois que isso aconteceu. Então, mandei o convite, recebeu o seu José? Recebi. Maria, recebeu? João, recebeu? Recebi. Tudo certo? Tudo certo. Começo a contar o prazo de 5 dias. E na contagem de prazo de 5 dias, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5. A administração dá até 24 horas, ou seja, a publicidade é no mínimo de 5 dias. Então eu posso dar mais, mas vamos supor que eu dei 5. 5 dias, 24 horas finais, as 24 horas finais, é para quem está cadastrado e não foi convidado. É apenas para quem está cadastrado e não foi convidado. Esse que está cadastrado e não foi convidado pode entrar no procedimento até a 24ª hora. Ficou claro então? Então, voltando aqui, quem não foi convidado, quem não está cadastrado, a única opção que ele tem de entrar no convite é ser convidado. Se ele não está cadastrado e não foi convidado, já era. Ele não pode mais entrar no convite. Ficou claro? Se ele não foi cadastrado e não foi convidado, ele não pode mais entrar no convite. Esse prazo da publicidade dos 5 dias só entra até as 24 horas anteriores, ou seja, 4 dias úteis, só entra o indivíduo que já estava cadastrado, não foi convidado e ficou sabendo do convite. Esse é ninja. Ele não foi convidado, ele já estava cadastrado e conseguiu ficar sabendo do convite. Esse indivíduo pode entrar. E qual é o prazo que ele tem para entrar? Até 24 horas da data final. Até 24 horas. Ficou claro então? Então, voltando ao procedimento da publicidade do convite. Convida os futuros fornecedores no número mínimo de 3, afixa. O que aconteceu por último? Abre o prazo de 5 dias. Durante os 5 dias, quem não foi convidado, estava cadastrado, pode se habilitar no procedimento. Pode chegar lá e falar, eu quero participar também. Mas ele só tem até 24 horas, porque nesse período de 24 horas é o prazo que a comissão de licitação ou o membro da comissão, que às vezes, como diz a lei, pela exiguidade pessoal, pode ter apenas um que vai cuidar daquele convite, esse indivíduo vai fazer a habilitação, né? Vai conferir os documentos de habilitação daquele que já estava cadastrado, não foi convidado e ficou sabendo e pediu para entrar. Ficou claro? Então, voltemos aqui ao slide, olha só. Após a publicidade, quem poderá se habilitar no convite? Agora a gente pode responder a 7. Apenas o que já estava cadastrado, não foi convidado e ficou sabendo do convite. Tópico 8, para a gente encerrar o convite. Como proceder em convites sucessivos? O que é um convite sucessivo? O que acontece perto um do outro. Espaço ali, alguns falam, a lei comenta em algumas situações de 30 dias. Espaço curto de tempo. Imagina que você trabalha no órgão, né? Por uma necessidade teve que comprar lá 10 computadores. Não, melhor, 10 televisões de LED. LED é pouco, 4K. Vamos falar em nova tecnologia, 4K, aquela coisa de alta tecnologia, sei quantas vezes mais do que o Full HD, aquela coisa toda. Aí você teve que comprar 10 para os seus chefes no órgão público. Tranquilo? 10 televisões. Cada uma custou a média aí de 6 mil, você gastou 60 mil. Convite. Tranquilo, convidou, veio, comprou, fechou o contrato, recebeu. Como o prédio que você trabalhava era muito velho, o que aconteceu numa chuva, numa tempestade aí? Queimou as 10 televisões. Aí não tem como acionar garantia, não tem como acionar nada, que é mau uso, né? E aí o que vai acontecer? Você fala, caramba, vou ter que comprar as 10, porque o chefe pediu, ele exigiu. Ele falou, eu preciso das 10 aqui para assistir a Copa e etc. E faz parte da minha função, tem que entender, aquela conversa toda. E aí vai lá você fazer de novo o convite para 10 televisões. Para 10 televisões 4K. Gente, se eu sou o seu controlador, seu chefe superior,
Eu vou falar, me diz uma coisa, amigão, por que você não fez tomada de preço, já que você tinha que comprar 20? Por que você comprou 10 mais 10? Dá até a impressão que você está querendo comprar só dessa empresa que você sempre chama para os seus convites. Então já gera o quê? Já gera fracionamento de despesa, perdeu a economia de escala. E agora, o que você vai fazer? Você vai ter que motivar. Você vai ter que pegar a lei e falar assim, olha só, quando nós tivermos o mesmo objeto, no mesmo local, eu não estou fazendo fracionamento se eu consigo provar que foi uma questão de força maior, um caso fortuito. Falar, não foi culpa minha, está aqui o laudo da empresa de energia, teve um pique de luz, virou um trovão. Aí você pode fazer o convite de novo. Mas qual que é a regra que a lei estabelece? No convite sucessivo, ou seja, se eu for comprar as mesmas 10 televisões para o mesmo órgão que eu trabalho, num curto espaço de tempo, eu tenho que convidar no segundo convite pelo menos mais um que não tenha participado de convites anteriores. Então, se eu convidei A, B, C e D, no segundo convite, depois que queimou as televisões, tem que convidar o quê? Eu posso convidar A, B, C e D, mas também tem que chamar o F, o W, o J, o K. Mas tem que ser alguém que não participou dos convites anteriores. E esse procedimento ele vai se repetir enquanto houver cadastrados não convidados. Então nós encerramos aqui as 3 modalidades comuns, né? Perceba, concorrência, tomar e convite. Agora vamos para a 4ª modalidade, que é o concurso, que já é uma modalidade especial. Então, vamos aqui ao slide para a gente falar do conceito do concurso. Olha só. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Isso aí é o conceito, então, de concurso. Para fins de concurso público, eu deixo bem claro para os meus alunos o seguinte, esse concurso aí não é o concurso de provimento. Não é o concurso que você está estudando, não, gente. Esse concurso aí é uma modalidade de licitação. Concurso de provimento, de vagas, não é modalidade de licitação. É uma competição, mas não é modalidade de licitação. Ficou claro? Eles utilizam até os princípios do 8666, mas não é modalidade de licitação. Esse concurso quer comprar um trabalho único. E aí, voltando ao slide, olha só, vulto. É engraçado que o concurso a gente não escolhe por um critério de valor. O concurso eu escolho quando eu quero adquirir 3 categorias de trabalho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Então lembrem-se. Concurso não é escolhido por um critério de valor, e sim quando eu quero comprar trabalho técnico, trabalho artístico ou trabalho científico. E como é a publicidade do concurso? 45 dias, mínimo. Lembre-se que a publicidade sempre é mínima, Eu posso dar 90 dias, porque no concurso, muitas vezes, eu vou jogar o próprio objeto, não vou jogar uma proposta. Imagina um concurso de uma monografia. Não tem como falar, não, minha monografia vai ser legal, vou colocar figurinha, vou seguir a BNT. Não tem como fazer isso, não. Eu vou ter que julgar a monografia, vou ter que estudar a monografia. Então, por isso que o prazo pode ser dilatado, mas no mínimo 45 dias. E quais são os trabalhos que eu adquiro num concurso? Olhando para o slide. Primeiro, olha só, aquisição de trabalhos técnicos, científico e artístico. Gente, olhando para mim aqui, o que é um trabalho técnico? Projeto de engenharia pode ser comprado através de concurso, assim como pode ser comprado através da concorrência, de outras modalidades, mas pode ser comprado através de concurso. Auditorias específicas, projetos que envolvem implantação de técnicas, né? Trabalho técnico, qualquer profissão desempenha um trabalho técnico. O advogado, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o administrador, o contador, o músico, todos eles podem fazer trabalhos técnicos. Eu me recordo de uma vez que uma pessoa especialista em música prestava consultoria para uma agência de publicidade em Cuiabá
E eu conheci os proprietários da agência e eles falaram que não era aconselhado tocar música clássica dentro de supermercado. Eu falei, por quê? Porque não entendi o sentido. Não, porque os compassos, ele explicando lá de Mozart, Beethoven, Vivaldi e tal, quando o compasso é 4x4, aquilo acelera a capacidade de raciocínio, a pessoa fica inteligente, faz conta rápido e se torna racional. E nós não queremos pessoas racionais para consumir, queremos pessoas irracionais. Trabalho técnico, né? Trabalho científico, aquele que envolve pesquisa. O melhor exemplo de pesquisa, acho que é a pesquisa que a gente tem o primeiro contato, é a famigerada monografia. Lembra, gente? Aquela coisa, tem gente que ficou um ano fazendo a monografia e tal, e aquela agonia. Aí depois que você olha aquilo, você fala, rapaz, que coisa ridícula, né? Copiei coisa de todo mundo, estou preocupado mais com o rodapé do que com outra coisa aqui. Mas monografia é um trabalho científico. Às vezes a monografia que fala o concurso, gente, é uma monografia que envolve a história de um bairro, de um país, de um indivíduo, sobre alguma técnica, etc. Mas é pesquisa. Pesquisa de campo, pesquisa laboratorial, etc. E por último, trabalho artístico. Música, poesia, dança, pintura, esculturas, etc. Né? Então, esse é o objeto comprado através do concurso. Próximo tópico aqui no slide, voltando para o slide aqui. Como que é pago? Entrega de prêmio ou remuneração aos vencedores. Como assim, gente? Você vendeu o objeto, entregou para a administração. A administração te dá um dinheiro ou te dá um prêmio. Dá um computador, um carro ou 20 mil, 15 mil, 8 mil reais. A partir daquele momento, nós temos que entender o seguinte, a partir daquele momento, aquele bem pertence à administração. Ela pode utilizá-lo ou não, se ela quiser rasgar e jogar fora, ela joga. Se ela não quiser executar o projeto, ela não executa. Se ela quiser esconder a escultura, ela esconde. Se ela quiser ignorar a poesia, ela ignora. Mas, se a sua monografia for boa, virar um livro, distribuir para todo o Brasil, você não vai poder cobrar mais por isso, porque você já foi pago. A remuneração ou o prêmio pagou você. Então você não tem direito a explorar isso economicamente. Seu nome vai lá, mas você não tem direito de explorar economicamente. E para fechar, no slide, possibilidade da formação de uma comissão especial. Gente, nem todo mundo na administração entende de arte, entende de dança, né? Nós temos aí diferenças. Eu, por exemplo, não sei nada sobre coreografia. Tenho uma esposa que era bailarina, mas eu não entendo nada de arte. Eu tenho que perguntar para ela toda vez sobre um determinado assunto. Então, às vezes, nós temos que colocar dentro da administração uma comissão especialista naquele assunto, que entenda de música, entenda de poesia, entenda daquele assunto da monografia, entenda daquele assunto do trabalho técnico. Essa comissão tem duas responsabilidades. Ela vai elaborar o regulamento, que todo concurso tem que ter um regulamento separado, e geralmente ele é único mesmo, e vai julgar o objeto. E a comissão tradicional, a comissão permanente, está ali, do lado, assessorando, prestando consultoria, vendo ali o desdobramento jurídico daquilo. Ficou claro, então? O que é importante na modalidade de concurso? Publicidade de 45 dias, aquisição de trabalho técnico, artístico ou científico e entrega de remuneração ou prêmio ao vencedor. Ok? Agora vamos para a próxima modalidade especial, que é a modalidade leilão. Conceito legal aqui. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens, móveis e inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. Então, para que serve o leilão, gente? Para vender. Temos aqui, então, no leilão, a venda. Venda de imóveis, venda de imóveis. Então, como que eu escolho a modalidade de leilão? É pelo vulto? É pelo valor? Olhando aqui para o slide, gente, olha só. Vulto, lembra, não é por um critério de valor.
Não é por um critério de valor. Leilão é quando eu quero vender. Publicidade do leilão, tópico 2. Publicidade do leilão, tópico 2. 15 dias da publicação do edital com a lista dos bens a serem leiloados e o acontecimento da ceição do leilão. Né? Quem pode participar? Qualquer interessado. Já participei de alguns leilões que você nem se identifica ali na frente. Né? Então, leilão, qual que é o objeto do leilão? Leilão vende o quê? Voltando para o slide, olha só. O leilão vende móveis inservíveis. O que é inservível? Aquilo que para você não serve. Sabe aquele sofá que você não usa? Né? Que às vezes o cara joga fora ou dá para alguém, aquele colchão que você não quer mais? Isso é inservível. Às vezes a administração tem um conjunto de computadores que já está para lá de sucateado. Mas talvez por uma ONG, por um asilo e tal, aquilo sirva. Então, o que não serve para a administração é vendido no leilão. Segundo ponto, os bens que são penhorados. Aí o termo utilizado é um termo indevido, o termo correto seria empenhados, né? Mas a lei colocou penhorado, então a gente vai tratar como penhorado. Lembra da Caixa Econômica Federal? Você pega ali sua correntinha, sua pulseirinha, o pingentinho do santinho e entrega lá como base, como laço para você fazer um empréstimo pessoal. Hoje em dia não é tão interessante, mas na década de 80, hiperinflação, aquela coisa toda, o juro era muito baixo. Então a Caixa Econômica te empresta o dinheiro baseado nas joias. Se você não pagar o empréstimo, ela pega a joia e leiloa. Tranquilo? Também são vendidos no leilão os bens móveis que são o quê? Apreendidos. Receita Federal, aduana, alfândega, você está lá vindo dos Estados Unidos, né? Às vezes feriado Black Friday ou outra, uma data comemorativa, você empolga, vê tudo muito barato, tênis, brinquedo de criança, compra tudo aquilo e traz para o Brasil. Aí na hora que chega, o pessoal da Receita está meio animadão, está meio feliz por estar trabalhando domingo de madrugada, que você está chegando. Aí é a hora que eles pegam suas malas e começam a ticar e falar, isso aqui está apreendido. E aí, ou você paga o imposto, ou eles vão ficar com a Receita. Aí a Receita pode fazer o quê? Pode incorporar, não é isso? Eles podem fazer leilão e eles podem doar. Quando quiserem vender, leilão. Quando quiserem vender, leilão. Então isso para bens móveis, inservíveis, penhorados e apreendidos. Agora, voltando aqui para o slide, os bens imóveis que foram recebidos através de dação em pagamento. Dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Olha só, gente. Você está devendo 1 milhão para a administração. Fala administração, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso do meu nome limpo, eu tenho minha casa. Ah, mas o bem de família não pode ser penhorado. Mas se eu pegar a minha casa e falar administração, toma, está aqui para pagar meu IPTU, está aqui para pagar meus impostos, a administração pode aceitar. Só que às vezes a administração não vai querer ficar com aquele bem. Entende? Aí vai vender no leilão. Entende o raciocínio? Então, dação em pagamento é isso. É você trocar a forma de pagar, dar na ação de pagar. Você deveria pagar em dinheiro, não tem dinheiro. Você vai fazer o quê, então? Você vai pegar aquele dinheiro que você não tem, faz a avaliação na sua casa, estou devendo 1 milhão, minha casa vale 1 milhão e 300, entrego para a administração. A administração avalia, faz o leilão, o preço que der, vende, se sobrar alguma coisa, desconta, paga o leiloeiro e te dá o resto. Tranquilo? E o outro imóvel que a administração vai vender através de um leilão. Voltando aqui para o nosso slide. Procedimentos judiciais. Imóveis recebidos através de procedimentos judiciais. Como? Gente, penhora, arresto, sequestro. Então vamos entender uma coisa. Quais são os bens que o leilão vende? Bens móveis e bens imóveis. Quais móveis? Inservíveis, penhorados e apreendidos. Quais imóveis? Aqueles imóveis que eram privados, de particulares e foram recebidos pela administração. São os bens recebidos em dação em pagamento e através de procedimento judicial. Ok? Então, esses são os bens vendidos num leilão. Então, nós encerramos por aqui esse módulo de modalidades, um módulo bastante importante, e nos nossos próximos módulos trabalharemos as exceções. Licitação dispensada, dispensável e inexigível.
Então, obrigado e um abraço.